Boa noite, meus irmãos da Sociedade Harmonia e Luz. Então, iniciamos mais uma atividade na noite de hoje. Então, inicialmente, vou convidar a todos, vamos fazer uma prece pedindo o auxílio dos benfeitores espirituais para que assim consigamos sentir realmente a luz e a paz que esses momentos nos possibilitam. Neste momento, então, gostaria de convidar a todos os nossos irmãos. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecendo a este Pai que é todo amor e justiça pela oportunidade que nos concede de mais uma vez estarmos realizando esta atividade, agradecendo ao Mestre Jesus por todos os seus ensinamentos contidos no Evangelho segundo o Espiritismo e pela doutrina espírita que nos consola e nos esclarece. Obrigado e que assim seja. Então, meus irmãos, mais uma vez aqui estamos, com grande alegria, convite dos irmãos desta casa. Então, o tema desta noite, que escolhi com o nome Persevera até o fim, retirei deste livro de Divaldo Pereira Franco sobre intuição da mentora Joana de Ângeles, que leva o nome Liberta-te do Mal. E eu vou ler um texto aqui que é da onde que vou comentar esta noite. O título do texto: Com estoicismo. Veja bem que palavrão essa palavra, né? Eu não tinha muito conhecimento do que se tratava essa palavra. E o bom deste livro, além de ser um livro maravilhoso, que nos traz muitos esclarecimentos espirituais, que na lateral de cada folha, de cada página, existe um pequeno resumo do que quer dizer as palavras então mais difíceis ao entendimento, aquelas que a gente não usa no nosso dia a dia. Então, estoicismo quer dizer austeridade, firmeza. Então, vamos lá. O verdadeiro sentido psicológico da existência na Terra é o encontro com a consciência plena através da mente esclarecida e do sentimento harmônico de paz. Insistir-se no trabalho interno de preservação da harmonia constitui o grande desafio existencial, especialmente considerando-se a azáfama tormentosa que conduz aos desvios dos objetivos saudáveis e relevantes. Não raro a inquietação desse momento, decorrente da falta de reflexão, faculta o surgimento de compromissos que não se encontram na pauta dos deveres pessoais, gerando situações complicadas para o futuro. Detivesse o indivíduo em análise cuidadosa das próprias possibilidades, assim como das alternativas proporcionadas pela jornada humana, e mais facilmente seria a eleição das condutas compatíveis com a sua evolução. O tempo sem tempo da atualidade faz que as pessoas atulhem a mente com preocupações secundárias e vazias do sentido em detrimento dos legítimos significados existenciais. A falsa necessidade de se acompanhar todos os acontecimentos globais, participando da sementeira da futilidade e das tragédias do cotidiano, vem empurrando o ser humano para os abismos do estresse e do medo decorrentes da ansiedade por tudo desejar, assim como do amortecimento dos interesses elevados em relação ao próximo e a si mesmo. Então, irmãos, até essa altura que eu li,
vejamos bem que à medida que nós vamos então nos integrando a este novo, retornando e nos integrando melhor ao plano terreno, vamos vivendo várias situações, tendo várias oportunidades de aprendizado, mas nos iludimos tanto com as coisas supérfluas que aqui existe e ocupamos tanto o nosso tempo com futilidades e a mídia, infelizmente, aí está cheia de situações que em vez de nos trazer um progresso moral, nos incentivar a buscar uh, boas leituras que nos eleve moralmente e nos façam crescer espiritualmente, a mídia está lotada de programas fúteis, programas de fofocas, programas que fazem como seu principal alicerce para se manter ficar atacando as pessoas ou elevando umas ao patamar de superstar e ao mesmo tempo que aquela criatura, depois de um tempo que perde o encanto da mídia, eles usam o mesmo método, mas contra ela. Então vejamos, irmãos, ali nos fala que quantas vezes nós nos comprometemos de maneira tão fácil por não estarmos realmente voltados nos nossos pensamentos, a nossas atitudes, a buscarmos ações na prática do bem, ocupando-nos com coisas que realmente nos farão crescer espiritualmente. Quantas vezes podemos estar envolvidos em projetos maravilhosos, em projetos de benevolência, mas facilmente nos desencantamos e vamos buscar prazeres em situações degradantes. Está aí a mídia, que novamente cito, apresentando programas cunhados tão somente no erotismo, apelações degradantes, e nós, espíritos em evolução, mas ainda vigilantes, nos comprazemos muitas vezes com esse tipo de situações, tomamos partidos, acreditando que aquele é melhor que esse e ficamos julgando o nosso próximo, e até mesmo em programas que são fictícios, conhecidos como novelas, a gente fica torcendo pro mocinho e quer que aquele suposto bandido acabe levando a pior. Mas, irmãos, vamos falar também agora de nosso trabalho de reforma íntima. Muitas vezes a gente vê muitos casos, muita violência e fica pensando a que ponto nosso planeta Terra chega, aonde cenas degradantes testemunhamos ou passam na televisão. E desistimos quase de acreditar na humanidade. Mas o próprio Mestre Jesus disse que nenhuma das suas ovelhas ficariam perdidas. E daí, irmãos, começamos a refletir, lembrar dos ensinamentos do Mestre Jesus, que nos convida todos os dias a perseverarmos, que por maior que se apresente as dificuldades,
Lembremos daqueles cristãos da época de Jesus que eram perseguidos, eram torturados, crucificados, expostos aos constrangimentos, eram dilacerados por as feras para o divertimento dos poderosos. Montavam um verdadeiro circo para submeter-se a humilhações. E hoje nós vivemos uma nova era de tecnologia onde que temos tudo, esta mesma que uso para vos falar, e desistimos facilmente de buscarmos a nossa modificação. Nos chocamos com as cenas do dia a dia. Muitas vezes buscamos as respostas em situações que nos farão nos comprometermos. Criamos vícios que acreditamos ser as respostas para nossas aflições. Buscamos muitas vezes em remédios que nos aturde inicialmente, fazendo que nós esqueçamos as nossas aflições. Mas momentaneamente ele pode resolver, mas ainda nosso espírito está inquieto, porque trazemos de outrora, de antigas existências, aflições. E alguns livros da série psicológica de Joana de Ângeles, ela nos convida constantemente a autoconhecimento. E Manuel Filomeno de Miranda também, ambos psicografados por Divaldo Pereira Franco, também nos é apresentado em seus livros, principalmente aqueles que falam sobre as obsessões, sobre dramas de irmãos nossos que tiveram também as suas oportunidades e colhem então o resultado de suas ações. Então, irmãos, mesmo diante das dificuldades que se apresentam em nosso dia a dia, lembremos sempre das palavras do Mestre Jesus, que mesmo diante daqueles que eram-lhe procurados para apresentar as suas amarguras, suas aflições, ele sempre tinha uma palavra amiga e dizia: segues e não peques mais, para que algo de pior não venha lhe acontecer. Irmãos, é tão difícil, bem eu sei, a nossa jornada, mas procuremos ter a nossa consciência desperta sobre as várias situações que hoje nosso planeta, ainda em um estágio de prova e expiação, se apresenta. E estamos aí vivenciando uma transformação, uma transição planetária, e compete a cada um de nós fazermos a nossa parte. Eu vou continuar o texto, que é muito interessante. Na desenfreada correria em busca do exterior, o vazio interior instala-se, enquanto vergasta a emoção com os tormentos da angústia, da insatisfação, da perda dos objetivos pelos quais se deve lutar. Há escassez de tempo e de tranquilidade para a autoanálise
para avaliação das legítimas necessidades emocionais na viagem do autoencontro. A inquietação, a insegurança se avolumam sob vários aspectos. As ambições do ter e do poder aturdem o indivíduo e levam-no ao desfalecimento e ao derrotismo, proporcionando-lhe o tombo infeliz na depressão. Em face desses fatores de perturbação, a indiferença e o cansaço dão-se as mãos e o automatismo das atividades rouba o colorido defluente do prazer idealístico, enriquecedor. O trabalho, antes estimulante, cheio de viço, proporcionando as emoções confortadoras, torna-se causticante, monótono, destituído de significação superior, abrindo espaço para a instalação do tédio e da amargura. O pessimismo que consome os mais fracos lentamente contamina os menos resistentes e avança com direção aos fortes, na condição de morbo perigoso. É necessário que mantenhas em atitude estoica em relação a essas ocorrências, perseverando a coragem da fé e o entusiasmo na luta. Inevitavelmente, a existência física é um aprendizado de longo e exaustivo curso, sob todos os aspectos considerada. Desse modo, os conflitos internos que resumam do passado ou que se originam no presente, quando periodicamente pareçam dominar as tuas ações, diminuindo-te o ardor ou entusiasmo necessário à vitória, analisa-os com tranquilidade e dilui-os um a um com a lógica e a razão, sem irritação nem desequilíbrio de qualquer natureza. Por outro lado, quando esse fenômeno ocorrer, de ajustando-te, busca o reforço divino por meio da oração e mergulha o pensamento nas augustas fontes do excelso amor. Se procederes desse modo, superará as situações conflitivas e seguirás em paz. Então, irmãos, vejam bem, aqui já nos começa a falar quando nós, em nossos planejamentos de uma vida, com, quando pensamos assim, vamos laborar, trabalhar, realmente buscar, estarmos querendo enfrentar cada situação que a vida nos apresenta. E daí iniciamos, nos envolvemos em diversas situações, mas daqui a pouco um vazio existencial nos visita e parece que aquilo que nos satisfazia não nos satisfaz mais. E daí, como se fossem gatilhos, intimamente nos somos tomados por angústias, por tristezas, melancolias, e nos deixemos esmurecer, nos entregamos, que parece que não vamos ter mais forças para seguir a nossa caminhada. Daí sim que devemos buscar no Mestre Jesus, no nosso bom e justo Pai que é Deus, as forças que muitas vezes parece que não temos. Veja ali que nos convida à oração. A oração que é uma ligação direta com o nosso Criador, com o nosso Mestre. Lembrando também que nós temos o nosso amigo espiritual que nos acompanha nessa existência, que muitas vezes lhe chamamos de anjo de guarda. Vamos agradecer a todos estes e os benfeitores espirituais por todas as vezes que os buscamos e dentro, é claro, do merecimento de cada um de nós, recebemos um auxílio. Porque o Mestre Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas ele também nos disse que o procurássemos, porque seu
fardo e seu jugo era leve. Ele nos auxiliaria. Então, irmãos, perseveremos até o fim, sabendo que não fomos criados para sofrer, que não fomos criados para viver essas angústias. E existe uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo que nos fala dos tormentos voluntários. Que muitas vezes as nossas dificuldades são criadas por nós mesmos. Porque, segundo o Raul Teixeira, em uma de suas falas, tem gente que adora procurar problema. Que não, quando não tem algo que está lhe incomodando, parece que ele fica angustiado e encontra não encontrar algo que realmente faça que ele se torne uma pessoa complicada e atribulada, ele não se sente bem. Então, irmãos, lembremos sempre do Mestre Jesus. O mundo nos se apresenta com grandes desafios. Somos uma humanidade que cada dia mais temos a ciência descobrindo diversas situações, diversas curas para diversas enfermidades. Mas outras tantas vêm e aparecem novamente. Hoje, se analisarmos, temos tantas facilidades e formos de conversar com nossos pais, nossos avós. Eles nos dirão as dificuldades que existiam antigamente. E nós, com toda essa facilidade, com toda essa tecnologia, ainda assim parece que nos falta algo. Mas como eu já li no texto, nos deixamos levar tão facilmente por circunstâncias que não acrescentam em nada para nós. Mas parece que aquilo lá é um modismo, que parece que também se você não assistir aquilo, você vai estar por fora das últimas notícias, dos acontecimentos. E você quer ter conversa, você não quer ficar de fora. Você não quer ficar ultrapassado. Mas se analisarmos, refletirmos bem, o conteúdo que envolve esses assuntos, essas notícias, é degradante, irmãos. Então busquemos realmente estarmos atentos a que tipo de vida estamos levando. Vamos refletir se realmente isso que nos está sendo apresentado é algo que realmente nos traz ao que nos levará a ter algo mais harmonioso em nosso ser. E hoje recebi um pensamento muito interessante e logo pensei como as coisas ocorrem de acordo com as nossas necessidades do dia. Pois hoje escolhi este tema que fala sobre nossas dificuldades, que primeiro estamos lutando contra nós mesmos, contra nossos vícios, contra o nosso primitivismo, por estagiarmos por longo tempo em zonas de inferioridade espiritual. E a frase nos fala assim: cuidado com seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Cuidado com as suas palavras, pois elas se tornam ações.
Cuidado com as suas ações, pois elas se tornam hábitos. Cuidado com os seus hábitos. É de Frank Outlaw. Então, irmãos, veja que somos criaturas que somos constantemente convidados por os ensinamentos do Evangelho ao autoconhecimento, a refletirmos sobre nossas ações. E ali nesse pensamento diz que se forma como se uma sequência, os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas palavras, nossos hábitos, tudo terá um reflexo na vida. É a lei de causa e efeito. Então, irmãos, temos tudo nas nossas mãos. A doutrina espírita nos esclarece que, não, que somos espíritos milenares, trazemos uma bagagem muito grande, não somos marinheiros, como diz de primeira viagem. Então, vamos buscar o nosso autoconhecimento, como a questão do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta aos espíritos que os auxiliaram na codificação como não enveredar no caminho do mal. E eles respondem: conhece-te a ti mesmo. Então, uma humanidade que pensa em habitar planetas da galáxia, nosso sistema solar, e não esquece do principal, que é essa viagem interior, é o autoconhecer-se. Autoconhecendo-se, estaremos prontos então para os desafios do nosso dia a dia, para entender o porquê que existe ainda tanta violência, o que existe ainda tantas guerras. Então, irmãos, perseveramos até o fim, porque não estamos entregues à própria sorte. E agora, irmãos, a pedido de nosso irmão José, eu tenho um recado que com certeza nos auxiliará muito termos força para perseverarmos até o fim. Então, a Sociedade Espírita Harmonia e Luz tem uma iniciativa muito linda, muito abençoada, que é de irradiações. Então, irmãos, ele, com grande satisfação, eu estou dando esse recado para vocês. Em vista de ainda nosso plano ser muito cheio de aflições, e ainda agora estamos ainda enfrentando esta pandemia, existe um projeto maravilhoso nesta casa que é de irradiações. Então, quero convidar a todos os trabalhadores que ainda não participam e esses que estão me assistindo e irão me assistir a participar desta bela iniciativa, aonde, através então deste projeto, eles convidam todos aqueles que se disporem a tirar uns minutinhos. E aqui eu tenho um roteiro que ensina como fazer. Inicialmente, faça uma leitura do Evangelho segundo Espiritismo, leia e faça uma prece. O tempo sugestivo é de 15 minutos.
Daí nesse tempo você pode mentalizar os hospitais, as casas de idosos, presídios, orfanatos, nossos irmãos de rua, os nossos irmãos de outras religiões, pelos nossos governantes, por aquelas regiões que passam por catástrofes, por todas as cidades, estados, pelo Brasil e o mundo. Você também pode pedir pela sua família, por algum irmão já desencarnado, por algum irmão que você tenha alguma desavença, uma mágoa. E para finalizar, elevar essa irradiação, vibração amorosa para cada peça da sua casa, pedir aos benfeitores que possam fazer toda a limpeza necessária, visualizando barreiras de luz em todas as aberturas e finalizar com uma prece. Eu estou aqui lendo o roteiro que ele me passou, meus amigos, meus irmãos. E também foi me passado um link que olha como evoluiu as situações. Para quem quer pedir irradiação por alguém, então o link é harmoniaeluz.com.br/irradiação coletiva. Ao abrir esse link, vocês vão lá ver o nome da Harmonia e Luz e vai ter uma pequena explicação do que se trata e logo abaixo vai ter uma fichinha para você preencher e depois é só clicar no enviar. O horário que ocorre essa irradiação, que esse grupo se reúne de trabalhadores, amigos, enfim, criaturas que realmente estão procurando participar com amor, com bondade, humildade. Veja bem, você não precisa ser espírita para fazer esse tipo de situação. Você é uma criatura, filha de Deus, que está procurando estar contribuindo para o bem da humanidade. Então, o horário que eles convidam a se formar esta corrente radiativa é todos os sábados, das 13 horas às 14 horas. Então, para maiores informações, alguém que queira, ficou em dúvida sobre alguma coisa que eu falei da situação, por favor, procure o contato através do site do Harmonia e Luz. Lá tem locais ali que você pode também estar entrando e conversando com os responsáveis com a diretoria e trabalhadores desta mesma casa. Então, esse era o recado que eu gostaria de dar antes da prece final. Então, irmãos, neste momento, convido a todos a continuar com seus pensamentos elevados, harmonizados, tendo a certeza que sempre estamos sendo envolvidos pelo amor de nosso Pai que é Deus, pela luz e a paz de nosso Mestre e amigo Jesus. Que cada um de nós possa buscar o despertar da consciência, tendo a certeza que mesmo diante das dificuldades que ainda encontramos em nossa caminhada, cada passo que damos adiante levamos um aprendizado novo em nossa bagagem. Assim que a paz e a luz do Mestre possa estar junto de cada um, fortalecendo-os para que possamos realmente perseverar até o fim. Obrigado e que assim seja. Então, meus irmãos, neste momento quero agradecer a oportunidade que recebi mais uma vez desta casa e que possamos realmente estarmos sempre buscando a nossa melhora íntima. Obrigado e até a próxima.